Então vamos começar a nossa viagem pelo orçamento empresarial e vamos trabalhar cada uma dessas etapas. Nós vamos discutir algumas peculiaridades das quais os profissionais ou os responsáveis de cada atividade deverão levar em consideração na hora de fazer o planejamento financeiro da sua atividade ou da sua área e vamos mostrar isso através de um exemplo. Então, a cada etapa do orçamento, nós vamos fazer uma discussão, mostrar alguns aspectos relacionados a esse planejamento e depois vamos utilizar o exemplo em cada uma dessas etapas até fazer o orçamento financeiro. Ok? Então vamos lá. A primeira etapa é o orçamento de vendas. Então o orçamento de vendas é o ponto de partida de todo o processo de elaboração das peças orçamentárias. É o primeiro orçamento. É a partir desse orçamento que nós vamos elaborar as demais peças orçamentárias. Então o orçamento de vendas é o pontapé inicial para que a gente consiga fazer todo o planejamento das demais atividades da empresa. Por isso, o orçamento de vendas é um dos mais importantes na hora de se fazer um planejamento financeiro de uma organização. Tudo começa a partir dele. A partir desse orçamento é que eu vou planejar todo o resto, seja produção, no caso da indústria, seja compra de mercadoria, no caso de uma empresa de comércio, seja volume de prestação de serviços numa empresa de serviços. Tá bom? Mas antes de se fazer o planejamento de vendas, o orçamento de vendas, é necessário que a empresa fique atenta a alguns pontos. Esses pontos são, primeiro, identificação de restrições internas e externas. Quando se fala de restrições internas e externas, então quem está fazendo o orçamento de vendas, a equipe que está pensando, está planejando as vendas para o próximo ano, tem que levar em consideração essas possíveis restrições. Restrições internas. Então, se a empresa está falando de aumentar as vendas para o próximo ano, ela tem que fazer uma autoanálise e verificar se existem alguns pontos que podem prejudicar esse planejamento ou a realização desse planejamento. Então, por exemplo, a empresa fala que vai aumentar em 15% o volume das suas vendas para o próximo ano. Legal, é uma projeção de aumento de vendas e é assim que as empresas devem trabalhar. Mas primeiro, vamos analisar se existe algum aspecto que pode influenciar de maneira negativa a ponto de eu não conseguir atingir essa meta? Então, por exemplo, eu quero aumentar minhas vendas, mas eu tenho capital de giro para isso? Eu tenho equipe de vendas treinada para fazer isso? Eu tenho um sistema de produção que atenda um volume maior de produção para atender um volume maior de vendas? Eu tenho capacidade de armazenagem de estoque para esses produtos que eu vou produzir a mais e, consequentemente, que eu estou esperando vender mais? Então, esses são alguns pontos que devem ser analisados antes de fazer essa projeção de vendas. Porque se você vai planejar que vai aumentar as vendas e a empresa não comporta isso, esse planejamento provavelmente vai ficar furado. Além de aspectos internos, a empresa também, ou as pessoas envolvidas no planejamento de vendas, devem analisar também aspectos relacionados ao ambiente externo da organização. Então, por exemplo, concorrência. Quem são os nossos concorrentes? Há possibilidade de novos entrantes no mercado? Como está a economia do país? O governo está diminuindo a taxa de juros, está aumentando a taxa de juros, está restringindo o crédito? Como está a questão da inadimplência na economia? Então, todos esses pontos também devem ser analisados, porque na hora de falar de aumentar as vendas, pode ser que tenha alguma coisa no ambiente externo da empresa, como esses exemplos que eu citei para vocês, que podem influenciar de maneira negativa a ponto da empresa não aumentar suas vendas. Às vezes até reduzir esses valores no próximo ano, no período que está sendo projetado esses valores. E outro ponto, políticas de marketing, que vão envolver os famosos 4 P's do marketing, que é o produto, preço, praça e publicidade. Então é interessante, na hora de se elaborar o orçamento de vendas, que a área comercial também trabalha em conjunto com a área de marketing. Tá? E a área de marketing, um dos seus grandes objetivos justamente é esse relacionamento do produto, mercado e empresa. Então, quando nós falamos dos 4 P's do marketing, que são esses 4 pontos que a gente vai discutir agora, no momento de elaborar o orçamento de vendas, vocês vão ver que esses pontos vão facilitar essa projeção, né, dos valores ou das quantidades dos volumes de vendas que serão projetados para o próximo ano. O primeiro ponto é a questão do produto.
Então a empresa tem um produto e no próximo ano ela pode trabalhar algumas características relacionadas a esse produto que ela já comercializa. De repente mudar a embalagem, mudar o sabor do seu produto, mudar a quantidade, mudar o formato do produto, enfim. A empresa pode fazer algumas modificações especificamente no seu produto. Outro ponto é a questão do preço. O preço é um ponto bem polêmico, tá? Porque o preço, existem algumas características na hora de elaborar esse valor ou o preço que vai se vender o produto, o preço de venda do meu produto. Então, geralmente, as empresas formam o preço de venda baseado nos custos. Essa é uma tradição dentro do Brasil. Para vocês terem uma ideia, hoje 15%, tá, das 500 maiores empresas brasileiras, pesquisa essa feita em 2010, tá, somente 15% utilizam outras metodologias que não somente a formação de preço baseada em custos. Então, na hora de formar o preço de venda, além de formar com base nos custos da organização, é também importante que a empresa forme esse preço pensando, né, no seu cliente, ou na percepção de valor que o cliente tem em relação ao seu produto. Qual que é a demanda do seu produto no mercado? Então, são outros pontos inerentes à formação de preço que podem contribuir para que a empresa realmente consiga aumentar suas vendas, trabalhando de maneira eficiente o seu preço. Outro ponto é a questão da praça, ou seja, como que o meu produto vai chegar até o meu cliente final? Como vai ser a logística disso? Eu vou jogar direto no atacado, vai ser no varejo, vai ter algum representante comercial, vai ser o porta a porta? Como que vou fazer essa entrega do meu produto até o cliente final? E por fim, a questão da publicidade, né? Propaganda e publicidade, que é a questão da divulgação desse produto para o mercado, expor o meu produto ao mercado. Então, esses 4 pontos são fundamentais para que a empresa realmente faça um planejamento de vendas com maior sucesso, tá bom? Verifique esses 4 pontos, faz esse planejamento e, consequentemente, na hora de realizar esse planejamento, realmente tenha sucesso em relação àquilo que foi planejado, ou até mesmo consiga atingir metas maiores até do que aquilo que foi planejado. Isso vai depender da eficiência da empresa, mas quando ela está balizada num planejamento, isso facilita a vida de todo mundo, principalmente da área de vendas. O detalhamento do orçamento de vendas. Primeiro, projeção das quantidades, projeção dos preços de venda, identificação dos impostos sobre as vendas e apuração da receita de vendas. Então, na hora de elaborar o orçamento em si, tá? Até então nós discutimos os principais aspectos que devem ser levados em consideração na hora de pensar nas vendas do próximo ano. Depois, na hora de montar a peça orçamentária, tá? Ela tem que ser dividida basicamente nesses 4 itens. Primeiro, eu tenho que definir a quantidade que eu vou vender no meu produto, ou dos meus produtos, tá bom? Definida a quantidade, eu defino o preço de venda para cada um dos meus produtos, tá bom? Devo levar em consideração a questão de tributação, tá bom? Não tem como fugir, tá bom? Então, de repente, tem produto que vai ter IPI, tem produto que não tem. Dependendo do estado que se vende, você vai ter uma alíquota diferente. E com base em todas essas informações, a gente chega na receita esperada pela venda desses produtos. Então, o objetivo final do orçamento de vendas é fazer uma projeção das receitas da empresa para o próximo ano. Tá bom? Então, a gente está começando a trabalhar números. Então, lembra que eu falei que o orçamento é a expressão quantitativa das atividades da empresa? Então, nós transformamos a atividade de vendas em um número. Esse número, dentro do planejamento financeiro, é a nossa receita. Tá? Qual é a receita da empresa, qual a receita esperada da empresa para o próximo ano, em função desse planejamento de vendas para o próximo ano. Ok? Um exemplo. A empresa Só Couro S.A. está projetando as suas vendas para o próximo ano. A empresa produz e vende 2 produtos, carteiras e bolsas, nas regiões Sul e Sudeste. E os dados para a projeção são. Então, olha só, esse aqui é o exemplo que eu falei para vocês que a gente ia trabalhar ao longo da disciplina. Então, o orçamento de vendas, nós vamos trabalhar com essa empresa, uma empresa fictícia, que trabalha, né, produz e vende 2 produtos, e que vende para 2 regiões do país. Então, olha os dados que nós temos.
Ela vende carteiras e bolsas. Carteiras, há uma projeção de vender 20.500 carteiras para a região sul e 24.100 unidades para a região sudeste, totalizando 44.600 carteiras. Bolsas, há uma projeção de venda de 12.100 unidades para a região sul e 18.510 unidades para a região sudeste, totalizando 30.610 bolsas. E foi definido o preço de cada um desses produtos. Carteiras, R$ 40,00 por unidade e bolsas, R$ 300,00 por unidade. Então, esses aqui são os primeiros dados para se fazer a planilha de orçamento de vendas. Então, nós temos aqui a questão da quantidade de cada um dos produtos em cada uma das regiões e nós temos aqui o preço de venda, o preço unitário de venda de cada um desses dois produtos. Esse aqui seria um modelo, então, da planilha de orçamento de vendas. Então vejam o seguinte, algumas características. A planilha ela foi separada por produto. Então nós temos carteira, tá? E depois dentro de carteira aberta por região, sul e sudeste. E nós temos a quantidade a ser vendida em cada uma das regiões, multiplicado pelo preço unitário e a projeção da receita com carteira no próximo ano. Então, lendo essa planilha, nós temos que a empresa planeja vender 44.600 unidades para o próximo ano e obter uma receita de R$ 1.784.000 com as vendas dessa receita. Quando a gente olha na etapa seguinte, nós temos a bolsa. Então, a empresa planeja vender no próximo ano 30.610 unidades e com a venda dessas unidades obter uma receita de R$ 9.183.000, tendo um total de receita brutas de R$ 10.967.000. E aí entra a questão da tributação. Aqui, para efeitos de exemplo, nós utilizamos uma alíquota de 21,65%, gerando aí uma tributação de R$ 2.374.355,50. Então, da minha receita bruta, eu vou deduzir esses tributos e chego no objetivo final do orçamento de vendas, que é a receita líquida de vendas que a empresa espera para o próximo ano com a venda dos seus dois produtos, bolsa e carteira. Então, essa receita líquida esperada é de R$ 8.592.644,50. Tá? Então, vocês viram o seguinte, a empresa está planejando para o próximo ano. Tudo isso é previsão. Então, a expectativa de vendas, tá? Ou na verdade, a expectativa de geração de receita para o próximo ano é de 8 milhões, aproximadamente 8.600.000, mas detalhado, quanto que vai vender de cada produto e quanto que vai vender em cada uma das regiões. Foi definido a meta. Agora, a equipe comercial, os responsáveis por esse orçamento, vão em busca dessa meta no ano, no próximo ano, no ano seguinte, que vai ser colocado em prática esse orçamento de vendas.